Fernando Augusto Fernandes, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? E aí, bom dia, Renato, bom dia, Adri. Salve, Fernando. Meu boné não está aqui. Eu estava procurando o seu boné, Fernando. Olha só, eu tenho até... Vou começar, quando eu não tiver boné, vou fazer uma maquiagem aqui na cabeça. A luz e a iluminação está deixando reflexos na sua cabeça. Esse assunto é espinhoso. Mas vamos falar de Goné, então. Goné. Você conhece o Goné? Não. Mudamos de boné para Goné. Olha, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público, eu começaria assim, o Sepúlveda Pertence, que foi o último procurador-geral vindo da advocacia, afinal de contas, com a Constituição de 88, para ser procurador-geral, precisa ser de carreira, ele foi o articulador das prerrogativas do Ministério Público na Constituinte de 88. E quando acabou, ele disse o seguinte: presidente, eu não sou o Golbery, mas criei um monstro, se referindo ao que virou o Ministério Público a partir dali. Na verdade, o Ministério Público foi criado ali, de fato, como é hoje. O que acontece? É difícil encontrar membros do Ministério Público progressistas. E ainda mais na cúpula. Nós tivemos, por exemplo, o Juarez Tavares, que chegou a atuar no STJ, é progressista, é pós-doutor em Direito Penal na Alemanha, só que vamos dizer, já está aposentado. Então, é muito difícil ali, a escolha é complicada, não é uma tarefa fácil. A Hidegard Engel fez uma crítica duríssima anterior, dizendo que seria o maior erro e etc. Mas eu não acredito que o Lula faça uma nomeação sem antes entender as articulações que decorrem disso. Portanto, eu posso dizer que é uma indicação controvertida, mas não é fácil a tarefa. Inclusive, tem uma piada em relação às indicações do Quinto Constitucional, né? Que é a lista tríplice. E a piada é a seguinte: é uma indicação muito difícil, porque geralmente você consegue 2 inimigos e um ingrato na lista tríplice, né? Então, eu acho que hoje é mais importante, neste momento, a nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal e, talvez, a nomeação do procurador-geral tenha entrado em uma forma de assentar as instituições, né? Nós acabamos... O problema é o seguinte: a nossa perspectiva diante da eleição do Lula, as nossas expectativas são tão grandes de mudança de água para o vinho que, às vezes, não compreendemos que nós temos uma escada, né? Que nós recuamos. Nós perdemos. Se o Juscelino dizia fazer 50 anos em 5, nós recuamos 50 anos em 4. Então, nós estamos voltando a tentar avançar nas pautas de direitos. E talvez não tenha tido condições de nomear alguém melhor para isso. E nós temos que também, ao mesmo tempo que fazer as críticas, não podemos deixar de fazê-las,
também não podemos emparedar o nosso próprio governo. Porque, de outro lado, nós tivemos esse fim de semana manifestações da Paulista. Eu não vi o tamanho, se foi grande, se foi pequeno, certo? Mas desculpe continuar falando, porque dizem que advogado é uma desgraça, né? Mas a pergunta o cara vai. Mas veja, eu queria lembrar um fato histórico aqui. O nosso querido, saudoso e fundamental para a história do Brasil, Leonel de Moura Brizola. Certo? Agora, o Leonel, ele cometeu, ao mesmo tempo que fez coisas extraordinárias, que foi a campanha, 2 campanhas, quando era governador do Rio Grande do Sul, né? Para colocar o João Goulart na presidência, campanha da legalidade. Ao mesmo tempo, antes, o Leonel de Moura Brizola fez críticas tão profundas e ataques tão profundos ao João Goulart, à esquerda, que naquele momento histórico ajudou a isolar o presidente da República. Então, nós não podemos perder de vista, e veja, eu não estou falando como jurista, né? Eu estou falando como cientista político, que, de uma maneira ou de outra, eu tenho um diploma de doutorado. Pode ser até injustamente concedido. Imagina, concedido. Mas o fato é que eu possuo, né? O fato é o seguinte, nós temos que tomar um cuidado, porque nós acabamos de sair de uma tentativa de golpe de Estado. Esses fantasmas não foram enterrados, eles estão à nossa espreita, e veja que acabou de sair, vamos chegar ao outro tema, que é a questão da PEC do judiciário. Né? Veja o problema que está acontecendo, e tem relação com isso. A chapa de Brasília, esquentou em razão da PEC, em razão do voto do Jacques Wagner, não é isso? Uhum. Sim. Muito bem. De que o governo teria também apoiado. Primeiro, eu não acho que seja um momento político adequado para essa discussão, tá? Eu não concordo com essa discussão agora. Acho que, tenho dito que nós precisamos baixar um pouco a poeira. Nós acabamos de sair de um mar agitado, e o melhor para que nós possamos dar estabilidade às instituições democráticas é paciência e tranquilidade. Mas, superado isso, a PEC não é ruim. A PEC não é ruim. Ela é ruim simbolicamente. Simbolicamente, ela transparece que ela é feita em um momento que, simbolicamente, demonstra como uma espécie de afronta do poder legislativo ao poder judiciário. E, por isso, estamos nós ainda sob estado de trauma, né? Estamos traumatizados por 4 anos de ataque entre as instituições e uma tentativa de golpe, e isso, de alguma maneira, na nossa DR, né? Que são a discussão de relação dos casais, né? Quando você está nesse momento traumatizado, qualquer palavra pega mal. Então, nesse momento, não é bom, pega mal. Não apoiamos. Mas, veja, no mérito mesmo, não é ruim a proposta. A proposta, ela trata de tempo para vista de processo. E trata da impossibilidade de decisão monocrática
para suspensão de vigência de lei. Eu diria que correto o Pedro Serrano, quando faz um questionamento, olha, é fundamental ressalvar a possibilidade disso quando há um possível perecimento do direito. Mas vamos lembrar o seguinte, a gente acabou de sair de um problema, que foi o seguinte, o Fux concedeu uma liminar suspendendo a questão do juiz de garantias, a vigência de algo fundamental para a democracia brasileira, que foi algo que é o antídoto ao Moro, a novos Moros, ou seja, separar o juiz que decreta prisões daquele que vai julgar o processo, isso é basicamente o juiz de garantias. E o seguinte, isso demorou 3 anos. Então, colocar essas questões na mesa são fundamentais. Da mesma maneira que, no mérito, eu não sou contra mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho saudável o mandato. A questão é que nós estamos num momento muito delicado para discutir essas questões, e por isso, simbolicamente, é ruim. Né? E acho que a questão do procurador-geral entra no meio deste redemoinho de questões das relações entre as instituições, a saber, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E, no meio disso, o que foi apelidado de quarto poder, algumas vezes se fala da imprensa e outra do Ministério Público, mas a relação dessa instituição, que é uma instituição de Estado com um poder gigantesco, que é o Ministério Público. Queria, já terminando de falar, vejam qual é a nossa análise, por exemplo, sobre o Obama. Um negro, presidente dos Estados Unidos, democrata, que nós todos temos uma espécie de afeto quanto ao Obama. Né? Quando olhamos o Obama, olhamos com um determinado afeto, ele ainda mais diante dos republicanos, e em especial da ala extrema-direita dos republicanos. Mas não podemos esquecer que o Obama, por exemplo, foi o cara que interceptou os telefones do mundo inteiro. O escândalo do Snowden foi com o Obama. E no livro dele, ele fala o seguinte, olha, eu não achava que eu, como negro, nem tinha essa expectativa, ia resolver o problema do racismo nos Estados Unidos em 4 anos. Então, é preciso que a gente tenha paciência. Eu falei demais, como sempre. Agradeço por ter feito isso. Tua análise, você chegou um pouco depois de eu ter começado a falar aqui, Fernando, mas tua análise tem muita semelhança com a análise do Eugênio Aragão. Ele diz exatamente isso. Acho que o Lula construiu uma fórmula. Vamos subir a Sinara Menezes, não é? Que ela está aqui na... Bem-vinda, Sinara! Bom dia! Bom dia, Dri, bom dia, Robai, bom dia, Fernando. Como que você está, meu querido? Tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Igualmente. Aí, como eu estava dizendo, o Lula construiu uma fórmula. Qual a fórmula? Ele indica alguém mais progressista para o Supremo, que é por um mandato mais longo, e compõe com o Supremo, com os ministros mais fortes, Gilmar e Xandão, indicando alguém do gosto desses ministros e mais conservador para a PGR, que ele pode vir a trocar daqui a 2 anos. Esse é o cálculo do Eugênio, que me pareceu muito parecido com o teu. Me permita, então, falar de Flávio Dino. Bora. Tem uma pergunta também. Faça a pergunta. A pergunta que eu faço é o risco dele ser rejeitado no Senado. O que acontece é o seguinte, veja. Só teve um cara na história que foi rejeitado do Senado, que foi um médico. Ok? Na época que você não podia nomear qualquer um do Supremo Tribunal Federal. Você não tem casos de rejeitados
históricos. E ele é um senador, né? Além do que, vamos colocar o seguinte: é um país de puxa-sacos. Vamos colocar. País de puxa-saco. O que acontece é o seguinte: no momento que um cara é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, o cara fica com medo de votar contra e o cara sentar lá na cadeira. Então, você vai ter um ou outro que vai jogar para o seu eleitorado, que já tem o Dino como seu inimigo, porque vai atacá-lo de qualquer maneira, mas o bloco se adequa. Essa é a minha opinião. O bloco se adequa. E o seguinte, e o Flávio Dino, falando de Flávio Dino, querido Rovai, imagine essa cabeça cheia de cabelo. Eu conheço o Flávio Dino desde essa época. Queria dizer um fato extraordinário sobre o Flávio Dino. Desde o momento do tio. Eu fazendo uma propaganda minha, eu estou entre os finalistas do Prêmio do Inovare deste ano, com o projeto Voz Humana, que é o projeto sobre a pesquisa dos áudios dos perseguidos políticos julgados entre 1975 e 79 no Superior Tribunal Militar. Quem ajudou a abrir esse arquivo foi o Flávio Dino. O Flávio Dino, quando era juiz federal, juiz federal que passou em primeiro lugar no concurso no qual o Moro passou em repescagem, portanto, muito bem preparado, assessor do ministro Jobim no Supremo e no CNJ, portanto, teve uma vivência de Suprema Corte ampla, tá? Lá atrás, ajudou a que o Jobim não se aposentasse sem colocar esse processo em pauta e conseguiu colocá-lo na última sessão antes do Jobim se aposentar. E o Jobim votou pela abertura dos arquivos. Então, um sujeito que tem um preparo extraordinário, jurídico, um preparo político, intelectual, invejável, certo? E uma carreira política extraordinária. O cara foi deputado, senador, governador, sabe? Portanto, é uma nomeação de peso no Supremo Tribunal Federal. O Messias é um grande nome. Veja, o Messias é um sujeito que também fez coisas muito extraordinárias, é um sujeito que agora, recentemente, fez o Observatório da Democracia, certo? Mas o Dino tem uma estrutura jurídica e de história que o coloca em um patamar de conseguir enfrentar, caso necessário, qualquer ministro da Suprema Corte. Qualquer ministro da Suprema Corte. Se outro dia estavam debatendo alguns ministros da Suprema Corte, dizendo assim, se não me engano, foi o André Mendonça, quando, em determinado momento, no julgamento, no primeiro julgamento dos golpistas, fez um comentário de que, olha, mas o seguinte, mas o ministro da Justiça, ele não estava assim preparado para isso. E aí o Alexandre de Moraes disse, o senhor tem a coragem de vir atacar agora o governo, o ministro da Justiça? Nós sabemos muito bem que não é assim. Ou seja, veja, os dois de ministro do Supremo se valendo do seu cargo anterior, ministro da Justiça. O Dino está colocado lá no mesmo patamar, mas nenhum deles foi senador da República, nenhum deles foi governador de Estado, certo? Nenhum deles foi deputado, nenhum deles foi juiz federal. Portanto,
eu acredito que nesta moral, vamos dizer assim, o Dino está acima. Tem mais formação, né? Tem mais formação. Agora, deixa eu só para a gente terminar essa história aqui da aprovação no Senado, Fernando, se a PEC não tivesse sido aprovada, não teria tanta tranquilidade para o Dino ser aprovado, você não acha? Eu acho que... eu não consigo. A previsão do Dino ser aprovado, pelo menos com quem eu conversei com muita gente, era de 2/3 para cima, isso antes da PEC. A PEC tem relação com a eleição do Alcolumbre. Ele precisa, para o Alcolumbre se eleger com folga, ele precisa do apoio dos bolsonaristas. Ele queria ter esse apoio. E o Lula tem uma dívida com o Alcolumbre e o Jacques Wagner, etc. Por isso que eu achei, e continuo achando, o Lula não deu nenhum pito no Jacques Wagner. Não sei se vocês perceberam. Não. Ali foi jogo combinado, né? Um ano cravo, outra na ferradura. Também é o que eu acho. Não tenha dúvida que foi mais o seguinte, mas também um recado ao próprio Supremo Tribunal Federal, na minha opinião. É uma questão de independência de poderes. É um braço de ferro, né? Exato. E o seguinte, e vamos colocar o Supremo, que fez um papel extraordinário em nos garantir a democracia, também prestou um papel histórico de permitir a Lava Jato, de permitir a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, de impedir o Lula de ir ao enterro do irmão. Quer dizer, portanto, nós temos que elogiar o Supremo Tribunal Federal nas questões que ele acerta, não esquecer os seus erros históricos e, acima de tudo, preservar as instituições. Mas não podemos simplesmente achar que o Supremo Tribunal Federal está acima de críticas, como o próprio nosso governo eleito não está. Né? Nós não somos oposição, mas, evidentemente, aqui e ali podemos fazer críticas construtivas. Né? Estava conversando isso hoje com o Lênio Streck sobre esse tema. Tá? Mas é uma tentativa também de criar pesos e contrapesos essa votação. Deixa eu ler aqui o superchat. Eu concordo, só para terminar, eu concordo muito com o Fernando. Assim, foi um recado também. Olha, o Supremo não vai ter tudo o que quer, vai ter que combinar com o Congresso. Exato. Aliás, as críticas, né, que a Eliane Cantanhede deu voz estavam totalmente fora do tom. O Supremo exige cabeça de Jacques Wagner, senão não dialoga mais com o Executivo. Como assim? São 3 poderes separados, né? Meu palpite é que naquele jantar que o Lula chamou na Alvorada, eu acho que ele foi dar real. Eu acho que ele não foi lá dizer que não sabia do voto do Wagner, duvido. E ainda mais o seguinte, o Supremo não tem que se meter nessas histórias, pô. Não fazer política, né? Deles. É outro poder. Vocês viram que o Pacheco, na entrevista que ele dá, ele fala assim, nós somos votados. Ele dá uma cotovelada, né? Nós somos votados, né? Ou seja, dizendo que o pessoal não vota, e é verdade, o povo não vota para ministro do Supremo. O Ulisses já dizia isso, né? Que o poder executivo e legislativo tem que subir a rampa de 4 em 4 anos, né? À época, 5 em 5. Deixa eu ler aqui. E a pesquisa da Quest, vocês viram que a população apoia as medidas do Senado de contenção do Supremo? É muito interessante, porque, assim, quem de nós 4 aqui vai dizer que é a favor de um cara entrar aos 40 anos no Supremo e sair aos 75? Eu não sou. Eu sou contra. Vocês são? Eu sou contra. Eu acho que esse assunto precisa ser debatido. Mas eu sou a favor da mudança disto, só acho que não estamos no momento político para isso.
E o próprio Flávio Dino, quando era deputado federal, apresentou um projeto de lei para ter mandato de ministro, ele queria 11 anos para o mandato dos ministros. Formato alemão, né, que é 11 anos. E digo mais. E estava conversando com um ministro esses dias, um ministro do governo executivo, né? E disse o seguinte: olha, acho que nós precisamos pensar também em algo, que é o limite de nomeações de ministro do Supremo por um governo e do STJ por um governo. Ele falou, mas, pô, agora que a gente está no governo? Eu falei, sim, mas veja, isso pode ser visto para frente. Mas o fato é o seguinte, o fato é que você imagine o risco se o Bolsonaro tivesse ganhado. Portanto, em uma democracia em que nós temos alternâncias de poder, é um perigo você deixar com que um governo possa nomear 10, 12 ministros do Supremo Tribunal Federal, se ficar 8, 12 anos. Precisamos pensar em como fazer esse peso contrapeso. Não é um projeto para agora, mas precisamos pensar nas instituições de maneira mais longa, né? Tem um comentário muito bom aqui. É isso que eu te falava. Lê todos os superchats, Dri, porque o pessoal fica ansioso. Exatamente. Eles mandam, aí eles falam, Adri, você não está lendo. Mas ele diz, imaginem o Mendonça pedindo vistas até o mandato do Xandão terminar, né? Porque essa história de pedir vista indiscriminadamente, né, gera isso. Elisete Tuchet mandou um super sticker, muito obrigada. A Zuleika Neves Leganani. Dri, excelente seu artigo publicado na revista Fora, muito obrigada, Zuleika. A gente vai falar dele daqui a pouco. Manuel Justino de Jesus de Oliveira, não vi ninguém fazer críticas ao STF quando ele participou ativamente do golpe e ainda ajudou a direita a roubar descaradamente os trabalhadores. Está aí na linha do que nós fizemos críticas. É por isso que eu lembro do verão passado também, né? Quando, numa decisão monocrática, o Gilmar Mendes impediu o Lula de assumir o Ministério da Casa Civil. Exatamente. E a Luíse Mior, solidariedade a Fórum pelos ataques da imprensa hegemônica. Não confio no Gonê, resta torcer para eu estar enganada. Espero que surja a ótima ministra da Segurança Pública com Dino no STF. Abraços fortes, queridos. Como que vocês acham que vai ficar o Ministério da Justiça? Vai ser separado? Já até colocar uma azeitona na espadinha. Hoje estão falando de Tebet. Pois é. Gente, planejamento para a Justiça? Nada a ver, né? Ela é advogada, né? Ela é advogada? Ela é. Mas nunca foi uma destacada advogada. O Fernando pode falar melhor disso, não sei. Eu acho que a tendência atual é que o Ministério da Justiça vá para o interventor do governo federal, né? O segundo homem, o Capelli. Eu acho que essa é a tendência natural. Mas não separa, o Ministério não separa, e nós temos um ministro também que fez um trabalho extraordinário, está fazendo um trabalho extraordinário em outra área, por isso acho que o Lula não o altera, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, certo? Que é um grande nome também. Paulo Teixeira, acho que o problema é que o Paulo Teixeira foi para esta área, que não era a área original dele, e está fazendo um maravilhoso trabalho. Portanto, trazido de volta, não sei como funciona. Mas o Paulo Teixeira é um gentleman e um cara que tem uma história no judiciário, né? Foi relator do CPC, foi relator de reforma do Código Penal, quer dizer, tem uma relação profunda no judiciário, é um gentleman, mas não sei como não sei como opinar nisso. Acho que o Lula saberá conduzir isso, mas acho que fica em alguém muito próximo ao governo, e talvez próximo ao Dino, né?
Se for próximo ao Dino, é o Capelli. Se for próximo ao PT, você colocou o nome do Paulo Teixeira, eu não tinha pensado nisso, mas é um nome que está ali já, né, na roda do governo. Aí pode subir o Paulo Teixeira para a Justiça, o Edgar Preto pode virar o ministro, que está ali na Conab, é um cara que quase foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul. Mas tem o Marco Aurélio Carvalho também, que tem o apoio de muita gente do PT, do Grupo Prerrogativas, acho que você participa do Prerro também. Há outros politicamente, nomes. A Tebet é forte. Politicamente, a Tebet é forte, mas é um ministério que o PT talvez não queira entregar, né? Muita visibilidade. Acontece que a Tebet, ela é protegidinha pela mídia comercial, e aí já tira o Ministério da Justiça da mira da mídia, né? Aliás, eu queria até perguntar para o Fernando sobre isso. O que ele achou daquela fabricação, daquele escândalo contra o Flávio Dino, pela presença de uma mulher de preso para defender o direito dos presos. Eu achei, para começo de conversa, errado desde o princípio. Como se tivesse recebê-la, né? Eu diria assim. A mulher. Eu diria assim. As matérias levaram o Dino ao Supremo Tribunal Federal. O ataque foi tão injusto, agressivo e absurdo. Dá uma manchete isso aí na fora, hein? Eu gostei. Que as matérias levaram o ministro Flávio Dino a ministro supremo. E fizeram a liga definitiva do Lula em relação a isso. O Flávio Dino não recebeu aquela senhora, foram assessores, mas mesmo assim, veja, o artigo 33, se eu não me engano, da Lei Complementar 35, sendo jurista agora, né, diz o seguinte: o magistrado tem o dever de receber a todos que o procuram. Muito bom. Eu diria que o ministro da Justiça, se recebesse pessoalmente a qualquer pessoa, ela foi condenada na segunda instância. Disseram, não, mas ela foi condenada depois. Mas mesmo que fosse depois, se tivesse recebido depois. Ora, receber uma pessoa, escutar as suas reivindicações, não cabe ao ministro da Justiça decretar a prisão de alguém. Se ela não tinha mandado de prisão, é porque o judiciário não decretou. Portanto, é o seguinte, veja, recebeu a rainha do não sei o quê. Primeiro, ficou claro, pela própria matéria da revista Fora, inclusive, que aquilo foi um termo criado pelo jornalista que foi fazer a matéria. Sensacionalismo e impressão interna no jornal. Né? Mas o seguinte, mas mesmo retirando isso, esse sensacionalismo, ora, veja, em momento nenhum disseram que a pauta era escusa. A matéria não era ministro Flávio Dino recebe a fulana de tal para tratar de corrupção ou para qualquer tema que fosse escuso. Ao contrário, recebeu uma pessoa, não foi ele que recebeu, mas tivesse recebido, o Ministério da Justiça recebeu uma pessoa que estava dentro de uma comitiva e que lá foi tratar de direito de presos. Ora, se me diga um negócio, eu pergunto assim, se Fernando Augusto Fernandes que fala a vocês, se foram ver minha pauta, será que eu não encontro ninguém que tem mandado de prisão? Exato. Ou que é acusado de crime? Eu sou advogado criminalista. Que eu encontre quem? Maria Tereza de Calcutá só? Ora, entendeu? Então é o seguinte, agora qual é o tema que eu estou tratando com essa pessoa? É um tema público, meu mundo público de exercício do direito de defesa. Fernando, o Ministério da Justiça vai tratar com a pessoa dessa? São questões institucionais relacionadas ao direito de preso. Não tem nada demais nisso, nada demais nisso. Agora, este ataque injusto fez com que nós temos que agradecer ao jornal que levou o ministro Dino a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ponto. O Lula resolveu definitivamente o nomear diante desses ataques.
Ô, Fernando, foi o meu ponto desde o começo, Rová e Dri sabem, que o meu ponto desde o começo foi que você não pode criminalizar uma pessoa que tinha lugar de fala nesse assunto. E o mais injusto, você viu o discurso dela no Ministério? O discurso dela era sobre revista vexatória em criança. Pelo amor de Deus, é muita sacanagem, velho. Como é que você pode tratar uma pessoa dessa como se fosse uma traficante condenada? Primeiro que ela nem foi condenada por tráfico, ela foi condenada por associação criminosa. E mesmo, veja só, e aí eu ela foi condenada depois, gente. Depois. Ela esteve no Ministério em março, ela foi condenada em outubro. Sim, mas eu pergunto a vocês. Primeiro ela foi inocentada, Fernando. Mas eu pergunto a vocês, e um traficante condenado, ele perde o direito de dizer, por exemplo, olha, eu tenho um pedido ao ministro da Justiça contra a revista vexatória das mulheres que estão entrando aqui, dos presos. Quer dizer, perdeu todo o direito? Vem cá, o que é direitos humanos? Que não seja exatamente o seguinte, que existem direitos inerentes ao ser humano que nada retira. O devido processo legal, o direito ao juiz natural. Ora, e o direito de se manifestar? Vamos lembrar o seguinte, o Lula estava preso e foi sequestrado e impedido de dar entrevistas. A liminar que concedeu o direito de dar entrevista ao Lula, foram 3, uma da Mônica Bergamo, o de Florestan Fernandes, e uma nossa, o Adir Damuzi e eu requeremos, o nome do Lula, para dar entrevista, é exatamente sobre a questão do direito de falar, mesmo quando está preso. Ora, nós vamos retirar o local de fala, mesmo do sujeito que é condenado? Será que ele não tem direito a se manifestar? Aliás, o interrogatório, por exemplo, é dito como o maior direito do preso, de falar. Portanto, é o seguinte, todos os argumentos que levam ao ataque ao Moro, ao Dino, todos os argumentos são injustos. Mesmo que ela fosse condenada definitivamente, mesmo que fosse o traficante, mesmo que fosse... O assunto que ela estava tratando é um assunto de interesse público. Vamos dizer que é o seguinte, ministro da Justiça concede uma entrevista, uma audiência online a um traficante preso. Nós estaríamos diante de algum problema? Não. Nenhum, porque, olha, a imprensa iria atacar, mas o ministro não pode escutar qualquer um. Não é o Estado representa todos. Exatamente, Fernando. Perfeito. Exatamente assim que eu vejo essa história. Exatamente. Não, e aí foi nitidamente um factoide criado ali, uma armação, né? Para prejudicar ali, como se fosse um problema receber ali alguém condenado, e aí já gerou uma enxurrada de memes, né? Que a gente falou aqui, já ligando Dino ao crime organizado. No editorial dele. Para isso, gente. No editorial deles, eles cometem esse ato falho. Eles falam assim: o Estadão não disse em nenhum momento que o Flávio Dino tem ligação com o tráfico. Eles falam isso. É ato falho, né? Porque o objetivo da matéria era esse. Desculpa, Rová. Eu fiz a apuração da matéria junto com o Marcelo Ayler. A matéria que chegou para mim, eu passei para o Ivan não tinha como apurar, estava terminando o plantão dele, foi para o Marcelo. Então, assim, as pessoas que trabalham no Estadão confirmaram toda essa prática de que a denúncia ao Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal aponta de que, primeiro, né, o Estadão tem trabalhado com dossiês produzidos por fora. A gente sabe como funcionam esses esquemas de arapongagem. Ali tinha o objetivo de destruir a reputação do Flávio Dino. Tanto que as visitas teve visita ao Ministério dos Direitos Humanos e ela foi convidada para ir pelos Ministérios dos Direitos Humanos, e todo o ataque era ao Ministério da Justiça e ao Dino, que sequer tinha nada a ver, porque ele não participou de nenhuma reunião com ela, e ele não
convidou, não foi o Ministério da Justiça que pagou a passagem dela, mas o ataque foi todo direcionado. E produzir matéria com jornalistas inexperientes, que nem checam o básico da informação, Fernando. Veja, ela foi no Ministério em março, a foto era de março, e eles já tratam ela como dama do tráfico e condenada quando ela, naquele momento, tinha sido inocentada na primeira instância de associação criminosa. Ela foi condenada em segunda e a desembargadora do processo permitiu que ela ficasse em liberdade até o veredito final do processo. Segundo a advogada dela, conversou comigo. Então, ela continua livre com todos os seus direitos constitucionais permitidos. E o seu marido condenado continua com direitos. Direito a não ser torturado, direito ao devido processo legal. O artigo 5º da Constituição Federal garante isso, e entre os quais o direito de fala. Ele não podemos impedir o cara de falar. Mesmo se fosse o marido condenado, eu não veria nenhum problema. Ele não poderia ter que ser recebido fisicamente lá, porque há uma impossibilidade. Mas não vejo nenhum problema se o ministro da Justiça, quando acontece, deferisse, como eu disse, uma audiência a presos. O ministro da Justiça concede audiência a presos, a uma comissão de presos. Eles não têm direito a falar sobre o sistema penitenciário, eles estão lá dentro. É isso. É o que a gente sempre achou. A perseguição e a tentativa de associação de ministros, de pessoas de esquerda ao crime organizado está ficando cada vez pior. Isso já aconteceu, e vamos ser aqui franco, aconteceu muito na época que Alexandre de Moraes comandava a Secretaria de Segurança Pública, Alckmin era governador aqui de São Paulo, viviam tentando associar o PT ao PCC, né? E acho que isso, eu pude falar isso para o ministro Pimenta, tive com ele recentemente, falei, olha, ministro, eu acho que esse é o caminho escolhido pela mídia tradicional para criminalizar, para atacar o PT no próximo período. Não é mais o discurso simples de corrupção, porque isso meio naturalizou, porque agora o Bolsonaro é corrupto também, então vai ser crime organizado, PCC, Comando Vermelho e por aí. E aí o Capelli pegou esse viés, né? Aonde o Capelli tem feito a pauta dele? A pauta de combate direto de frente ao crime organizado. Só até acho que é o seguinte, o Capelli tem feito muito bem. Lógico que eu tenho críticas a algumas coisas. Eu acho, por exemplo, a questão militar no Rio de Janeiro, nos portos, não apoio. Mas o fato é que apoio o governo e mais. O Capelli, o Dino, o Capelli, o Ministério da Justiça, compreendeu o que você está falando, Rovai, e assumiu a pauta. Assumiu a pauta de combate à milícia, ao crime organizado, etc. E nesta pauta que o governador do Rio de Janeiro está se afundando, né? Porque lá foram mortos médicos, agora foi morta uma PM na porta de casa. Quer dizer, então há uma apropriação bem feita em determinado ponto do Capelli e, portanto, do governo federal na pauta de combate à criminalidade. Fernando, você não acha que uma coisa que eu sempre penso a respeito de tem ligação com o PCC, tem ligação com o Comando Vermelho, essas siglas se prestam muito a lendas urbanas também, né? Muito difícil desmentir. Se disserem que eu tenho ligação com o Comando Vermelho, como é que eu vou desmentir? Quem que vai desmentir? É o Comando Vermelho? Sou eu? Se presta um pouco a lenda urbana essas siglas, né? O que acontece é o seguinte, nós não temos dúvida de que a família Bolsonaro tem ligações profundas com a milícia. Sim. Isso não decorre de lendas urbanas, decorre de fatos. Exato. O Adriano da Nóbrega estava nomeado no gabinete
deles, a mãe nomeada no gabinete deles, quer dizer, aquele sujeito que foi preso na casa do advogado tinha ligação direta com o Adriano. Portanto, ali nós não temos dúvida. Mas a maneira da ofensa como política, de criar ataques e assim fazer política com base na mentira. Eu vi hoje de manhã, olha que problema grave, hein? Eu vi hoje de manhã uma postagem do Zaratini, nosso grande deputado Zaratini, mostrando o Bolsonaro, neste domingo, na Avenida Paulista, renovando os ataques à democracia. Dizendo, olha, vocês sabem que quem decidiu a última eleição não foi o povo. Esse assunto é página virada, mas eu não vou... Olha, então, você veja, trabalham com fake news, continuam trabalhando com fake news e parte dessas fake news decorre dessa maneira lacerdista, né, de criar ofensas e desqualificações e não uma discussão política de alto nível. Porque também eles não aguentam discussão política de alto nível, né? E, aliás, você falou do Zaratini, o Zaratini vai estar aqui amanhã, aqui no programa, no Fórum 11h30. Fernando, eu queria te agradecer, já te liberar. Muito obrigada. Abriu espaço também para se ele tiver um recado final. Exato, o seu destaque final. Ivo, então, a palavra é sua. Eu quero agradecer o convite de estar aqui novamente e agradecer a vocês pelo trabalho extraordinário que tem sempre realizado e continuo realizando em favor da informação de qualidade. Muito grande abraço. Fernando, abração para você. Valeu, Fernando. Obrigadão.